todas as cores de tantos amores que eu nunca esqueci. Límpida passa no peito essa seiva, verdade que me une a você. Livre de toda maldade, essa tal de amizade pra mim é raiz que deixa marcas no sol, é a beleza do colo, do ombro, do sim. Necessidade da terra, presença essencial para a vida, a sua maneira de ser para mim já poda o que há de ruim. A minha vontade é de ser pra você feito sombra, descanso sem fim. E se algum dia esquecer de mim, só se lembre que eu tenho raiz. Só se lembre que estou por aqui. Necessidade da terra, Presença essencial para a vida, a sua maneira de ser para mim já poda o que há de ruim. A minha vontade é de ser pra você feito sombra, descanso sem fim. E se algum dia esquecer de mim, só se lembre que eu tenho raiz. só se lembre que estou por aqui. Muito boa noite, com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual, hoje invocando esse significado tão bonito da amizade, que aliás é todo resultado final do amor. Não é à toa que Jesus nos disse, no evangelho que é aparentemente até muito complicado, que você já deve ter escutado, e eu quantas vezes ouvi aquele evangelho e senti uma dificuldade imensa de compreender, que é aquela história: a mulher casou-se com tantos homens, e aí depois quando ela morre, com quem ela vai encontrar-se na eternidade, quem ela vai reconhecer como seu esposo? É interessante porque não há uma solução para esse conflito, né? Ninguém nunca morreu para saber, né? Como é que vamos nos reconhecer lá. Mas uma coisa é certa: toda vez que nós pensamos na eternidade, nós nos desobrigamos de pensar os papéis que nós vivemos aqui. Mesmo porque toda a linguagem que nós tentamos estabelecer sobre a eternidade, ela será sempre imprópria, porque nós a fazemos a partir de categorias temporais e muito concretas também, tudo situado no tempo. E se tem um sentimento, que uma categoria humana poderia dizer, que de fato nos faz esquecer das realidades temporais, é a nossa capacidade de amar. Porque isso é espiritual, você não segura com a mão. Tanto é que não dá para você dizer o tanto que você ama este ou aquele. Mas você sabe exatamente o quanto ama. Não é possível quantificar. Você não sabe dar as medidas deste amor. E é por isso que nós compreendemos a vida cristã como um exercício de amor que nos faz compreender a eternidade. Sim, todo amor vivido, quando bem evoluído, quando passa pelas fases, se torna uma amizade ao final.
Da mesma forma como a mãe que coloca o filho no mundo, tem com ele uma responsabilidade maternal o tempo todo. E à medida em que essa criança vai se desenvolvendo, vai crescendo, a mãe começa a estabelecer com ela uma relação diferente que até então exerceu. Nos momentos certos, a autoridade da maternidade. A necessidade de dizer não àquele que não sabe compreender os limites, ou que ainda não está maduro o suficiente para saber o que é bom e o que não é. Mas depois essa leveza vai chegando, a maturidade vai dando ao filho condições de escolher por ele mesmo, e a mãe vai se desobrigando desse cuidado. Ela vai vivendo com o filho uma outra experiência, que se assemelha muito à amizade. Porque nós, quando somos amigos, nós não temos obrigações sanguíneas, mas nós temos a satisfação do estar junto, do querer o outro por perto. E é assim mesmo. À medida em que nós vamos evoluindo, o parentesco deixa de ser necessário para nós. Porque às vezes nós estamos ao lado só pelo simples fato de sermos parentes. Existe uma obrigação sanguínea. Mas quando a amizade se estabelece, o sangue conta menos. E nós somos muito mais movidos por esse sentimento que não se explica, que não se mensura e que nos faz querer ser um do outro, ser um para o outro. Eu tenho uma satisfação imensa de estar com dois amigos de verdade. Muito obrigado pela presença de vocês. Alegria pra gente. A Ziza, que já é freguesa, ela já paga o dízimo aqui no programa. Já é sócia do programa já. E o Mário Cardoso, lá de Veranópolis, o nosso ortopedista. Só lamento que ele não virou, como é que chama o médico que cuida de velho? Geriatra. Meu sonho é que o Maninho fosse geriatra para garantir minha velhice, Cristo. Mas ele não me obedeceu. Primeiro eu queria que ele fosse cirurgião plástico para ele deixar a gente mais bonito. Não quis. Investimos, estava na formatura desse menino. Orientei, falei, faça a residência de cirurgia plástica. Para depois a gente fazer uma plástica escondida, ninguém ficar sabendo, né? Ele interna a gente lá no quartinho na casa dele. Dá uma esticada na cara, tira a barriga, faz o que for preciso. Não deu certo, não teve jeito. Só cuida de joelho mesmo. O homem gosta de osso. A vida é osso para o Maninho. Uma satisfação imensa de ter esses dois irmãos. Muito obrigado, Christian. Obrigado pela sua presença aqui também. Uma oportunidade de refletir. Você sabe que eu ganhei uma obra de arte inspirada na sua música, né? Não? É. Ah, meu Deus, agora eu não vou me recordar o nome do artista plástico. Mas qual música? Arvoreando? Arvoreando, é. Ele é o marido da Alice, uma amiga que eu tenho lá em Portugal. E ele é uma pessoa gentilíssima, Maninho, de uma sensibilidade. Queria me lembrar do nome dele agora, mas não consigo. Ele fez, em tamanho natural, um Padre Fábio, desenhado uma aquarela preta, como se fosse um nanquim. Sim. É grande, né? Sou eu fazendo um show. E quando você se aproxima, eu sou feito de rostos. Do meu tronco até o rosto. Sou cheio de rostos. Todos assim. Mas quando você olha de longe, sou eu. À medida que você vai se aproximando, mas uma delicadeza. E da cintura para baixo eu sou troncos, raízes, que bonito. folhas. Legal, né? Folhas. E quando ele me entregou o presente, ele com toda aquela sensibilidade que é própria, né, dessas pessoas capazes de construir isso, ele me disse, eu escutei duas músicas, que foi o Zé da Silva, que eu falo que eu sou uma multidão, e o Arvoreando, que ele gosta muito da música. E ele achou um significado lindo, essa história de você crescer raízes e entranhar suas raízes nas raízes de outros. E ele percebeu que tinha o mesmo significado, o ser multidão e o ser arvoreando. E aí ele me deu esse presente, muito significativo. E quando eu olho para aquilo, realmente me comove. Perceber que nós somos isso, né? Sim. Uma mistura de tantas pessoas, de tantas e é tão essências. bom quando a gente também fica balançado nos ventos da vida, de alguma maneira vem tempestade, vem dificuldade. Vem aquela hora que a gente se perde da gente mesmo, parece que a gente empresta a raiz, né? Do outro, a gente se agarra no outro, se dá conta do outro que tem na gente, para que a gente não se perca da gente mesmo, a gente se lembra no olhar do outro. Quantas vezes eu me perdendo, me vi no seu olhar e opa, tô aqui, né? O jeito de Deus falar comigo, quantas vezes o Maninho me deu juízo e paciência também.
Você cresceu bastante. O que eu mais dei foi juízo. É a solução final da música, né? Eu só se lembro que eu tô por aqui. Isso é muito significativo. Essa música tem 20 anos já. É. Comecei a me dar 20 conta anos. agora, tem quase 20 anos. Eu me lembro disso. Foi 98? Eu era seminarista ainda. O Fábio era seminarista. Ela nasceu, Caramba. ele veio, passou uma semaninha comigo quase, não foi, Isso, Maninho? no conventinho lá. O Maninho tinha uma mania de, nas folgas dele, fazer faculdade de medicina, sempre que ele podia, dava uma fugida para Taubaté. A gente tinha o hábito de se encontrar sempre, ou eu ia para lá, ou você vinha para cá. E eu me lembro que ele veio, passou uns dias, logo em seguida ele me telefonou dizendo que tinha feito uma música pensando em nós dois. Pensando em vocês dois, né? Não sei se ele mentiu, Poxa, Ziza, mas- de qualquer forma eu acreditei. Eu sempre ostento isso, que ele fez a música para melhor mim. a gente sempre pensar no lado bom, né, Adriano? Não, fez mesmo, porque eu tenho isso muito vivo na minha lembrança. Nossa. Nós Eu éramos lembro quando ele me muito próximos mandou, naquela eu época. Nossa. A gente Lembro andava direitinho. de Ele tava metrô preparando o em disco São dele, né, o Paulo, Papel os Dobrado. 3. Lembra? Uma das poucas Nós músicas três que eu... dormindo lá na casa Na da casa Grazi. da Grazi. Verdade. Você naquela frescura de tomar suco de melancia. Gente, Toda é hora bom, queria sim. suco de melancia. Pãozinho sírio com queijo branco. É. De Deus. Tem uma A gente foto dormia tua amontoado babando no mesmo quarto. babando na rede, tem uma foto tua aqui, ó. Eu lembro que um dia a gente voltou cansados da gravação. Estávamos gravando Estações da Vida, eu e o Maninho, Ao mesmo gravando tempo, Papel não Dobrado era? ao mesmo tempo. Essa época foi jóia. Nos dois estúdios, dividindo lá. E você lá, com a gente. A Ziza foi ajudando. diretora de voz Foi dos diretora dois de discos. voz, Né? é. Te lembra disso? não? Foi. E eu me lembro que um dia a gente chegou em casa, já meio tarde, a Ziza já estava em casa. E o Maninho não estava muito higiênico naquele dia. Ele passou o dia inteiro no estúdio, chegou, deitou no colchãozinho dele lá no chão. Me conta isso, Às vezes, nacional. às vezes eu já estava deitado, eu só escuto ela falar assim: você não quer tomar um banho para você descansar? Ver se ele desconfiava. Isso, ela já estava deitadinha, ela sentou na cama para falar isso. Eu já tinha tomado meu banho, já estava deitado. E o Maninho mal-humoradíssimo com uma coisa que tinha dado errado lá. Sei lá se tinha brigado com as irmãs, alguma coisa tinha dado errado lá naquele dia. Porque ele lembra essas coisas, né? E ele virou e Você falou não assim, mentira isso. ele falou, não, tô bem. Aí nisso, às vezes, volta pra deitar e bate a cabeça na parede. Só escuta aquele barulho seco. Pau! Dia ruim. Aí nós caímos, mas nós rimos tanto e foi a batida na cabeça da parede. Fiquei assim. Oh, meu Deus. Por que eu comecei a falar isso? Não tô lembrado. Celebrando a amizade, né, gente? Com os irmãos batendo cabeça na A parede. gente estava contando a história da música. A história da maravilhosa. música, é isso. O tempo justamente. em que ela foi gravada. Então por isso que a gente Tava no teu quase primeiro 20 disco, anos. né? É, porque ela tem quase 20 anos. O Papel Dobrado foi lançado em 2000. Isso mesmo, é isso Essa mesmo, música 18. eu fiz alguns meses antes. O mesmo. Eu acho que foi Gente, o muito tempo próximo do voa, disco. né? Você fez essa música muito próximo do disco. Isso aí, foi em 99, 98, 99. É. Foi isso aí. É, Faz tempo, né? Eu me lembro exatamente onde eu estava quando eu falei com você, que você tinha dito, tinha feito a música. Eu saí do Banco do Brasil. Tu? Ali no centro tinha um Eu tava no celularzinho. litoral, Aquele no litoral. tijolão, né? Startup. É, Startup. Startup. Se achava. Tinha memória para Discão 50 aquele, telefones. né? 50 telefonemas e a bateria durava meia hora. Tijolão, né? E é engraçado como essa música as pessoas gostam. Que é uma maneira, eu nunca tinha, com toda essa seriedade, eu tenho a alegria de ter duas pessoas muito originais na sua maneira de fazer arte, né? Você tem uma originalidade muito grande. Foi a primeira pessoa na música católica que eu vi falando de sentimentos humanos, de conflitos, trazendo isso para a nossa reflexão. E o Maninho foi o primeiro que fazia letras que a gente não entendia, que você podia ler 30 vezes que você não entendia o que ele queria dizer. Mas tinha uma beleza, né? Aquela poesia Depois densa. a gente foi decodificando. Depois a gente hoje. foi identificando que existia. Ele é metáfora o tempo todo. O Maninho trabalha Vinha com a com metáfora muito bem. Uma bula. E a gente, no início, eu me surpreendia, assim, porque eu gosto do discurso, que não é claro, né? Eu gosto Condensado, desse discurso misterioso, que sugere mais do Uhum. que diz. A sugestão é a chave da poesia. Mas E um tem que ter discurso, confiança também, você não acha? Porque acho que tem a ver com a relação humana, assim, a gente quando gosta de uma coisa misteriosa, que leva tempo pra gente decodificar, tem amor ali, né? Tem confiança, e você vai desembrulhando o presente com o tempo. Acho que a amizade também vai deixando mais clara a Justamente. palavra. E foi muito original falar da amizade a partir
das árvores, né? Do que... Mas é engraçado que eu não sei fazer diferente. É uma coisa que tu sempre me alertou, né? O Fábio dizia que eu tinha que tentar me fazer mais claro, assim, mas eu acho que é o jeito que eu penso. Não, nem tente mais. Você lembra da música de São José? É super, super clara também. Linda. Essa do Arvorando também. E ele falou, eu me lembro direitinho quando ele fez, fez uma música de José. Assim, como quem diz. Qualquer uma. Não é importante. Nem ciprinha. Cara, você tem noção do que você falou? Porque é uma forma de enxergar o sentimento de José que eu nunca tinha visto alguém com tanta sensibilidade mergulhar no coração de São José e colocá-lo para dizer aquilo. Aliás, podia cantar para nós. De onde saiu essa música, Maninho? Foi um desafio, um amigo meu a gente comentando sobre músicas assim fáceis e difíceis de fazer, e eu tinha dito para ele que o mais difícil para um compositor é revisitar cenas muito vistas já, né? Então, por exemplo, tu compor sobre Parabéns a Você, uma música de aniversário, é muito difícil. E aí ele me disse assim, então eu te desafio a fazer uma música natalina, uma música de Natal. Então, longe do Jingle Bells, longe do Noite Feliz. E aí a cena do nascimento de Jesus é que me veio na cabeça. Eu fiquei matutando durante alguns dias e depois eu disse, eu preciso escrever alguma coisa sobre uma ótica diferente, né? Sobre uma visão que ninguém teve sobre o próprio nascimento de Jesus. Assim. Que não foi de Nossa Senhora, né? A sua ótica foi do homem. Do homem, exatamente. Daquele homem mais esquecido no presépio, né? É engraçado que ninguém comenta, né? Não. Mas provavelmente foi ele que pegou o menino nos braços, porque não tinha ninguém para ajudar na hora, né? Ajudar. Então provavelmente ele foi o parteiro de Jesus, né? Foi São José. E o que é bonito que era um prenúncio do grande pai que esse menino se tornou, né? É verdade. Eu nunca imaginava que você fosse realizar tanto com a paternidade e que você, naquela época, fazia uma música que depois iria se aplicar perfeitamente ao seu empenho em ser pai daquelas crianças. Mas acho que isso aí já vai se preparando, né? O coração vai se moldando, assim. E essa ótica de São José me tocou muito na hora, assim. Que eu me lembro que eu disse, é essa ótica aí que eu queria, que eu enxergo a cena, entendeu? É essa cena que eu enxergo desse jeito. Eu resolvi escrever sobre ela daquela maneira, mas eu achava mesmo que foi uma composição despretensiosa. Na época eu fiz e mandei para o Fábio, achando que era mais um exercício de composição do que uma música mesmo de verdade, assim, sabe? E eu mandei para ele dizendo assim, Fábio, eu escrevi, vê se tu acha que isso tem algum pecado em dizer isso aí, porque eu ainda achava que era errado, sabe? Eu escrevi para ele dizendo, eu achava que era errado enxergar desse jeito, sabe? Vê se tem alguma coisa errada, assim, entendeu? Eu me lembro que ainda sugeri para ele o título, falei, não deixa só José não. Isso é coisa de pai. Quem deu o título foi ele mesmo. É verdade. Eu falei para ele, Maninho, isso é delicado demais, eu acho que você entrou dentro de um lugar que até então eu não tinha visto ninguém entrar. Primeiro porque São José, dentro do contexto da Sagrada Família, ele é o lugar da discrição, né? E você visitou a mística de São José de uma forma muito delicada e muito inteligente, precisamos dizer. Não só delicado, como muito inteligente. Quer cantar ela? Não estão fazendo nada, ele vai cantar, Cris. Te lembra? Me escolheste carpinteiro, um trabalhador, e assim mesmo, sem riqueza, sou teu cuidador. Se a mim veio tão perfeito, lindo assim será, para sempre, filho amado, menino Deus. Não sabia quando o anjo veio me falar que seria tão bonito o teu sorriso e mais. Se a mim veio tão perfeito, lindo assim será, para sempre, filho amado, menino Deus, pequeno rei
abençoado, filho, por ter tudo acontecido em meus braços. Naquela noite, na noite em que as estrelas vi nascer, fui mais que abençoado, filho, por ter tudo acontecido em meus braços. Naquela noite, na noite em que as estrelas vi nascer. Oi? Maravilhoso. Não, esse menino não sei onde ele arruma isso não. Fala, Não sei nosso que sonho é lugares fechar ele- ele num quartinho, não sei sabe? que lugares Dá uma ele- comidinha, ele troca de anda. cada música que ele fizer. É, trancar ele, amarrar ele. Amarrar ele. Maravilhoso. O que a gente faz depois que escuta isso? Eu tenho uma relação com essa música muito, muito bonita. Acho que a figura do pai é doída para muitos de nós, né? É impressionante como pode ser que você que esteja nos assistindo agora também enfrente dificuldades muito semelhantes a que eu tive, Ziza. Maninho, acho que não, né, Maninho? Sua relação com seu pai sempre É foi muito muito tranquila, linda. né? Sempre foi muito boa, assim, Muito graças linda. a Deus. Seu Mário é um... Ah, meu pai é Sensacional. um figuraço, cara. O meu pai era um grande homem. Mente privilegiada, meu pai, homem. cara. Um homem maravilhoso. Muito carinhoso. Mas teve um momento de muita fraqueza, de muita fragilidade, tadinho. Meu pai também. E acabou sendo para mim um momento de muita dor, que foi o alcoolismo dele. Então toda vez que eu tenho a oportunidade de visitar esse sentimento, né, de entrar no coração do meu pai, como me faz bem curar-me nele, sabe? Primeiro por entender que tudo que ele viveu, tudo que ele experimentou não foi por acaso. Os seus erros, as suas fragilidades. Nem sei que nível de... A gente não pode falar em nível de liberdade, né? Mas não sei o quão meu pai foi livre para poder errar como ele errou, tadinho. Claro, uma fase muito pequena da vida. A pessoa que meu pai foi alcoólatra a vida inteira, não. É Uns 5, perigoso, 6 gente. anos, É perigoso a gente olhar para uma pessoa através do filtro de um erro só, né? E graças a Deus morreu muito reconciliado com todo mundo. Mas aquele período mesmo, e eu era criança, então sofri muito. Marcou pra caramba. Marcou né? muito. Marcou muito. Tanto é que ainda hoje eu tenho muita dificuldade com o ambiente, com álcool, com pessoas bebendo. Eu sempre acho que vai dar confusão. E esse sentimento, essa forma enfim, toda vez que a gente fala que Deus é pai, quando nós trazemos a figura do pai para a nossa mística, a gente acaba esbarrando nos nossos sentimentos, naquilo que nos ocorre. E nas faltas, né? Nas faltas, O que a gente não teve. Assim, parece que fica um buraco dentro da gente e Deus é pai além dos buracos, né? Ele é pai que constrói ponte nesses buracos e acho que ajuda a gente a superar. Hoje eu tive uma experiência tão interessante. Eu fui num cartório e eu estava fazendo uma besteira no cartório sem saber. Fui fazer uma procuração para uma tolice, por inexperiência, e tinha um senhor velhão, assim, bem cara de paizão mesmo, no cartório, me olhou assim: ô moça, desculpa a minha intromissão, mas a senhora vai fazer isso? Você me tratou de você. Você vai fazer isso mesmo? E foi muito paterno comigo, né? E me aconselhou e eu ouvi o conselho dele, arrumei o que eu ia fazer na hora, saí do cartório, parei no meio da rua e pensei: Deus tem umas formas interessantes de se mostrar pai. Até no moço do cartório. É isso mesmo. Porque realmente ali naquele cabelo grisalho, naquele rosto enrugado, naquele óculos, naquela voz roqueada já de os seus 60, 70 e tantos, eu me lembrei do meu pai. E me lembrei das ausências, né? De não ter aquela sensação, às vezes, tão desejada humanamente falando, de segurança, de proteção, de direção. Mas ali foi tão interessante ouvir a Deus soprando e preenchendo um buraco que a vida não me permitiu preencher. Mas Ele constrói, me ajuda a olhar esses momentos em que eu identifico que tem esse buraco em mim, porque eu tenho saudade, eu sinto falta, né? E Deus vai me soprando, vai me dando a graça de entender
que os buracos me fizeram também, né? Estou tendo uma experiência com paternidade assim maravilhosa de uns anos para cá, que infelizmente vocês não têm mais os pais de vocês, né? Que o pai vai virando amigo depois de um tempo, né? E eu estou tendo meu pai de novo de volta vendo a relação dele com meu filho, sabe? É uma coisa muito gostosa de ver, porque o meu pai repete os mesmos atos que ele repetia comigo. É notável as mesmas palavras e as mesmas coisas, e eu viro criança de novo. É muito bonito, assim. Você revisita, né? É uma experiência fantástica, assim, de ter o meu pai ao meu lado ainda, sabe? Nessa época, assim. Então eu vejo ele com meu filho, eu só fico olhando, assim, tentando reviver essa fase boa, assim, né? E meu pai sempre foi um cara muito carinhoso. Com o Gabriel, ele é igual como era comigo, assim. Filho dele também parece, né? Sabe que a coisa que mais me ocorre quando eu me lembro da minha relação com meu pai era justamente a minha insegurança. Que por mais que eu desejasse que ele voltasse, que ele entrasse por aquela porta, eu sempre tinha medo de como ele ia entrar. Porque eu acho que o como ele voltava podia me trazer um alívio ou podia me trazer um tormento muito grande, um medo, né? Porque é interessante quando você vê uma pessoa alcoolizada, é como se ela estivesse fora do eixo da verdade. O álcool consegue fazer isso com a gente, né? Nos tira do eixo da verdade, da coerência. Então deixava de ser prazerosa a experiência de estar com ele. Mas você sabe que hoje, quando eu olho para esse passado, né, para essa experiência, e hoje, se eu pudesse ter o meu pai, como você tem a oportunidade de vê-lo, exercitando com seu filho aquilo que ele viveu, eu acho que seria tão salutar para mim, a oportunidade de fazer por ele, sabe? Sim. Ou até mesmo de compreender com ele o que não foi bom. Às ou vezes identificar também o que ele tinha de belo e que hoje às vezes se apaga com a marca, mas que está em você e nem dá para lembrar, né? É isso. Daqui a pouquinho a gente volta com essa conversa boa, com a presença agradabilíssima do meu querido Maninho e Ziza. Na procissão, todos marchavam em um passo qualquer e liam frases de um folheto e sequer trocar olhares conseguiam, meu Deus. Na procissão, o vento frio que carregava aos fiéis assobiou uma canção que feriu. Todos passaram a lamentar sem razão. A ladainha então por fim repetiu a trajetória sem querer da paixão. E alguém gritou no meio da multidão, erguendo os braços parecia enfrentar todo o silêncio e começou a cantar a melodia de amor. Ai, meu Deus. Na multidão a melodia começou a viver e algumas bocas começaram a sorrir e o passo torto começou a acertar e o vento frio parou de desapareceu e as mãos podiam então por fim se tocar e a multidão passou então a rezar. Laia, 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 la la laia, 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 la laia. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje recebendo o querido Maninho e Ziza,
Que você já gravou essa música também, né? Sim, gravei no EP Leve. No EP Leve. Produzido por ele. Você gravou agora, o Maninho que fez a produção, verdade. No outro programa você esteve aqui, falamos disso. Essa canção eu gravei ao vivo com o Maurício Pessarolo fazendo piano. Chique. Chique, né? Os dois chiques. Pode, né? Mas quando você fez essa música? E aliás, tem uma gravação dela também da Elba, né? E essa Elba música aí foi Ramalho gravada pela Elba gravou no Ramalho. último CD dela. Verdade. Um dueto com... Tudo bem. Eu Em dueto participei. com o meu amigo Padre Dueto Fábio. com o Fábio Aramão, ó. Foi no bonito, grupo, né? no grupo de compositores, o Desafio do Mês, não foi? Isso, acho que foi em 2007. O nome dessa música é Alegria. Se você quiser, você pode ouvi-la na voz da Ziza, no CD, EP, desculpa. Não fala CD mais agora, né? Acho que não. Leve, Ziza Fernandes. Falta antigo. Pode ouvir no seu é o quê? É EP? O meu CD? é um disco mesmo, é um CD. álbum, é um É um álbum. álbum. Só nas plataformas digitais? É, nas plataformas digitais. Pode falar quais são. Spotify, Deezer, Apple Music, Só procurar todas por as plataformas. Maninho. Maninho, isso, no CD, esse último CD que se chama... Feito de escolhas? Não, Abrindo não. Tempo. Se chama Era Pra Ser Assim. Era pra ser assim. Era pra ser assim, não foi. Era pra ser assim e acabou sendo assim mesmo. Sendo. Era pra ser assim. Se quiser ouvir a música Alegria, ou então na voz da Elba também. Você devia ouvir as 3 versões, porque a música é linda. Agora é interessante, você estava falando que fez ela num desafio. Foi. Na verdade a gente tinha um grupo de compositores, Isso. a Ziza também participou desse desafio. Éramos em 5 ou 6 compositores, né? E a gente tinha um desafio interessante que era... Cada mês tinha um tema para ser explorado pelos compositores. E aí cada compositor tinha até o dia 25 do mês para apresentar a sua visão sobre aquele tema. E aí no dia determinado a gente espalhava por um grupo de e-mails, porque ainda não tinha WhatsApp, te lembra? Era um grupo de e-mails, o pessoal se mandava as músicas para cada um ouvir uma visão do outro sobre o mesmo tema, né? E O Maninho gravou a minha, lembra que você gravou a minha e aí, Alegria? na mesma safra, no mesmo desafio que o tema era a alegria de ser cristão, o Bruno Camurati fez a música que acabou gravando, o Greco também gravou a própria Sim. música, eu gravei a música que a Ziza fez na época, e agora a Ziza gravou a música que E eu fiz tinha também. prometido que eu ia gravar a música dele. O desafio rendeu, então. Rendeu. Esse desafio rendeu. Rendeu. Tema difícil pra mim, cara, porque a alegria de ser Eu não cristão... saberia nem começar. Horrível, né? Horrível. É difícil, né? Pra você não cair no lugar É comum. simples demais. É e muito aí- simples, Podia é. Eu ser só pra muito pensei você- naquele... complicado. Pra você deve ser A alegria está no coração. Eu pensei naquilo, eu disse, não, preciso música fugir de desse animação. negócio. Preciso fugir desse negócio. Engraçado que é tão difícil o tema pra mim que eu deixei pra fazer no último dia. A gente tinha era dia 25, tinha que apresentar a música. E dia 24 eu não tinha música ainda. Eu cheguei em casa e a Alessandra não estava ainda, porque foi bem no ano que eu me mudei para Veranópolis. A esposa dele. A minha esposa não estava morando comigo em Veranópolis ainda. A gente se encontrava nos finais de semana, que eu fui morar nessa cidade e ela veio depois. E eu cheguei em casa e disse, eu preciso fazer pelo menos alguma coisa assim para entregar pro pessoal lá, né? E aí eu pensei na coisa mais fácil que tinha, que era fazer uma valsinha. Eu disse, vamos fazer uma valsinha que daí fica fácil de escrever, e eu saí escrevendo. Daí só... Interessante que você fez optou por fazer uma letra que parece ou melhor, uma melodia que também parece um ritmo de procissão, né? Exatamente, foi Que essa a o ideia. povo vai encontrando a alegria à medida que vai andando. As orações. E eu me lembro de pensar naquelas procissões mesmo da gente, aqueles lamentos, aquelas ladainhas, né? E aonde encontrar a alegria de estarmos juntos, né? De celebrarmos a mesma coisa no meio de uma ladainha, né? E alguém gritou lá no meio da multidão que entendeu que estar junto e tal é de fato essa alegria de celebrar, né? De estarmos juntos, né? Que é o grande significado da vida cristã, né? É o andar juntos. É o andar juntos, E aí veio aquela figura na cabeça, assim, de uma procissão com alguém gritando lá no meio, e aquilo contagiando todo mundo se dando as mãos e tal. Foi a imagem que me passou na cabeça, assim. Qual foi que você fez isso, desse desafio? Você lembra? É minha alegria mais bonita de se ter. Eu gravei no Abrindo Tempo. Como que começa mesmo? Eu não me lembro. Vem aqui. Canta. Mas eu não me lembro como é que é. Vem aqui, tão de repente, sem falar, sem avisar. Acho que nós estamos muito errados.
E agora, gente, o tom. A música, Aziza, qual que era o tom que você fez? Eu não me lembro. Falar sem avisar, Quando o dia está ausente e a noite vai se repousar. Quando a vida vai assim, num rumo nem tão desejado, o céu desce por um segundo e toca o solo armado. É minha alegria mais bonita de se ter. É essa que me chega assim, sem avisar, sem perceber. É minha alegria mais eterna de se ter. É essa que me aparece quando eu vejo você. Saiu. Linda, 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 linda. Linda, né? Eu achei super bonita porque ela fala de alegria de uma maneira, tons menores, assim, ela vai levando a gente para um lugar. Bonita, ela vai levando a gente para um lugar mais íntimo. Não é? Às vezes a gente está tão guardado, está tão contido, está tão... Ai, parece que o dia está cinza, parece que está tudo compacto, parece que a gente está todo fechado. E um olhar amoroso de alguém nos quebra inteiro. E parece que quando você encontra aquela pessoa e ela te olha nos olhos com um amor simples, 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 parece que a luz acende, parece que a gente vê. E não digo só que é uma experiência só emocional, uma experiência concreta, elevada de amor, elevada, que põe o nosso trem no trilho. Ouvir, eu acho que esse é o lugar de alegria para mim, ouvir as pessoas que me amam profundamente, apesar de mim, apesar de mim. Apesar de nós. E eu acho que essa é uma experiência de alegria tão única, tão transformadora. São tão poucos aqueles que nos amam desse jeito, que tem esse acesso. É um lugar sagrado, é um cofre. É um lugar que as pessoas acessam, algumas só, acessam com uma senha. E essa senha, eu acho que é essa segurança de me saber amada, apesar de mim, apesar dos meus defeitos, dos meus limites, do que eu já fiz. Ou de quem eu sou mesmo. Sou tão limitadinha, tão cheia de defeitinhos repetitivos. Sempre no mesmo lugar, sempre do mesmo jeito. E é interessante perceber como essa alegria, como um estado de espírito que nos mantém vivos, né? Como é cruel quando atentamos contra a alegria de alguém. Sim. Com uma palavra que a gente diz, ou com um gesto. O Maninho, eu acredito que você tenha que lidar... Porque a enfermidade, ainda que seja um joelho só danificado por um esforço que fez ou por alguma coisa, é uma quebra temporária dessa alegria, né? Certamente, assim, lidar com a dor é o dia a dia, assim, do médico, é lidar com a dor e o sofrimento, né? Isso aí, na verdade, transporta as pessoas para um lugar em que elas buscam geralmente os afetos mais profundos, né? Então, quando a pessoa está internada lá, ela não quer ver ninguém além da mãe, do pai, da figura do filho, que ela tem segurança que não de amor visita há mesmo. muito tempo, entendeu? E é muito comum isso, né? E você, como médico, exerce um papel fundamental na restauração dessa alegria, porque é a confiança de que vai dar certo. Eu tento, né, padre? Porque, consegue. Fábio... É tão difícil hoje a maneira com que a medicina é exercida hoje, né? Com um tecnicismo assim tão... Mas você não é assim, não. Não consegue nem imaginar. Não consigo. É por isso que no consultório do Maninho, que aliás, você atende em Veranópolis. Atende em Veranópolis só. Só em Veranópolis, só o que é maravilhoso. Graças a Deus. É um dos municípios de maior qualidade de vida no Brasil, fica no interior do Rio Grande do Sul. Se você quiser ir consultar com o Mário, você vai ter que se deslocar até Porto Alegre, depois mais 2 horas de carro. Existe fila de velhotinhas querendo ser pacientes do Maninho, o que é bonitinho demais. Imagina esse menino com essa sensibilidade toda,
transportando para a medicina isso? Porque eu tenho certeza que isso é natural em você. A sua maneira delicada de lidar com a poesia, com a arte, é uma forma muito... Porque você é um cuidador natural, né? Você tem uma facilidade de cuidar do outro. Engraçado que eu tenho uma facilidade de fazer amizade com alguns pacientes, assim, que é uma coisa estranha, assim, nos consultórios hoje, né? Então eu tenho amigos meus, assim, pacientes que viraram amigos, que têm assuntos particulares comigo, assim. Eles vêm ao meu consultório antes de tratar do seu problema no pé, da gota, do ácido úrico, da dor nas costas, eles têm aquele assunto particular. Tem um que gosta de falar de futebol, tem um que gosta de falar dos filhos comigo, tem uma senhora que gosta de falar sobre a ausência dos próprios filhos, mesmo que não moram na cidade, ela mora sozinha, uma senhora de 84 anos, sozinha, totalmente independente, e o medo dela de perder a independência dela. Então o assunto dela comigo é esse. Como eu acho que ela deve se proteger de forma a garantir a independência dela durante o tempo que ela ainda tem de vida longe dos filhos. E o tanto de falta que eles fazem. Aí depois fala da hérnia de disco, Aí depois o assunto que menos importa na consulta é o que ela vai tomar. Doutor, me prescreva logo aí que eu estou atrasado. Elas falam assim. Olha só. Mas é coisas de consultório, assim. E eu, graças a Deus, eu consegui fazer isso, porque no final da faculdade de medicina a gente tem algumas escolhas a fazer. Né? Não é só a especialidade e o tipo de doença que a gente vai tratar, mas é a forma com que a gente vai lidar com a medicina. E ir para o interior me possibilitou isso, assim, atendendo num lugar tranquilo, silencioso, que eu posso despender o tempo que eu quiser para cada paciente. Eu não tenho uma agenda que eu preciso cumprir, eu preciso só tentar respeitar o tempo de espera dos outros pacientes na sala de espera, mas eu posso me estender em uma consulta, eu posso ser telegráfico em outra, dizendo, você veio semana passada aqui, aí, o que deu o exame? Deu tal coisa, coisa boa, melhorou, como é que está te sentindo? Está te sentindo bem? Assim, maravilha, semana que vem está de volta aí, entendeu? Posso fazer isso aí. Atender em 2 minutos, eu posso atender em 2 horas se eu quiser. Então, dependendo do paciente e da relação que ele tem comigo. Né? Então tem pacientes que eu vejo todos os dias, que eu cruzo no supermercado. Então é a medicina feita mesmo de uma maneira um pouco mais antiga, né? Então a gente se cruza dentro da farmácia, eu comprando um Tilenol e o paciente comprando os remédios que eu mesmo prescrevi. Então é bacana, é um olhar diferente, né? Desse cuidado. Zizi, você agora com a Oficina Viva, você acaba tendo também uma oportunidade de trazer toda a ciência da musicoterapia, que você é formada nisso, também para esse processo terapêutico, sim, né? De cura, sim, de pessoas, de emoções. Eu acho que tem uma coisa da gente com o ser humano, talvez por causa da arte também, na oficina com os alunos, com aqueles que se aproximam também, é sempre um vínculo mais sagrado do que o imaginário. A gente imagina que vai ter ali uma relação professor e aluno, mas vai ficando tão elevado, porque onde tem verdade, onde tem entrega, não tem jeito de ficar raso, né? E para mim é uma experiência sempre única poder me esforçar, me entregar no cuidado. E é uma alegria imensa quando eu vejo um aluno se superando na vida. Um aluno, por exemplo, que decide mudar de profissão, decide mudar a rota da vida por causa da aula do dia de coerência, por exemplo. No CEV a gente tem vários módulos e cada módulo tem um tema. E um dos temas, um dos meses, a gente trabalha só sobre a coerência consigo mesmo. Com tua vocação, com tuas habilidades, com o chamado mais profundo que você tem diante de você mesmo e de Deus. E quantas pessoas se descobrem se traindo, sendo outras, né? Trilhando um caminho completamente deformante. E é tão bom quando eu vejo alguém se dando a chance de começar de novo, se dando a chance de construir um caminho novo e se deixar conduzir por algo muito mais elevado do que só um interesse financeiro. Eu tive uma oportunidade de estar com a Ziza. Eu já sabia do trabalho, mas eu não tinha tido ainda a oportunidade de ver. E ela fez um retiro em Campos do Jordão e eu tive a satisfação de estar lá, de presenciar um dos momentos e depois até presidir uma Eucaristia para o grupo. E eu fiquei muito surpreso de como as pessoas se encorajam para dizer... Sim, delas mesmas, né? Aquele processo terapêutico de trazer à tona, pelo recurso da palavra, da sim, verbalização de situações que são difíceis, que são dolorosas. Eu fiquei encantado de ver e queria lhe dizer que fiquei muito feliz de ver
no seio da igreja, um trabalho com tanta densidade, com tanta responsabilidade. É uma espiritualidade muito encarnada, porque ela recruta o que de fato nos incomoda, quais são as nossas neuroses, quais são os nossos medos. E trazer Deus para esse processo terapêutico é muito saudável, muito salutar. Sim, é uma oportunidade única, acho que de abraçar a verdade, né? Porque ali no retiro, ver aquele momento que você assistiu, é um momento sagrado, né? O dizer de si mesmo, sabendo-se amado profundamente, concretamente, com profunda consciência, não só com um apoio ou uma contenção afetiva, mas uma consciência de que eu sou sua testemunha, de que você pode e deve ser melhor. Você não pode mais mentir para você mesmo e continuar do mesmo jeito e ainda procurar meu apoio para isso. Não. Um apoio para que você seja melhor. Então isso acho que é das coisas mais lindas que eu posso ver na minha vocação, no meu trabalho, na minha vida. Zizi, você acaba aproveitando essa oportunidade também como um crescimento para você. Meu Deus! Que você se envolve mesmo. Eu vi que Envolvo. Entrega visceral. Visceral, total. Me tem construído, né? Tem me deixado forte, tem me... acho que me ajustado no trilho da minha própria vida. Eu acho que é uma experiência única. Maninho já me acompanhou muitas vezes nas coisas da oficina, né, Maninho? É forte demais e ao mesmo tempo é simples, porque é a verdade, né? De cada um. E você, doutor Mário, você também se cura nos pacientes? Como é que funciona? Muitas vezes, né? A gente se enxerga, né, na realidade dos outros e a gente prevê, às vezes, coisas que vão acontecer com a gente, né? Tem situações que são inevitáveis na vida da gente. Acho que você acaba lidando com o tempo de uma forma muito... Com a morte também. Muito crua. Sim. Engraçado que a gente vai perdendo as ilusões, né? A morte, ela não atrapalha a medicina, assim, porque a medicina precisa lidar com isso, né? Mas ela acaba nos forjando de uma certa forma, assim. Não de que a gente fique frio, sabe? Indiferente a isso, né? Mas a gente acaba enxergando, às vezes, com naturalidade um processo que é inevitável, né? E que a gente precisa dar conforto. O meu papel como médico é dar conforto, né? Não deveria ser tão estranho para nós, né? Não deveria ser, que a gente tem. Porque é a única certeza que temos, né? Mas isso aí acaba não afastando os medos da gente sobre isso, né? Não é. Mas fazendo a gente entender como um processo natural mesmo, né? E a Ziza me recomendou um livro. Como é que é o nome da autora? Ai, não me lembro o nome da autora. A morte é um dia que merece ser vivido, não é isso? A morte é um dia que... É. Eu esqueci uma médica, esqueci o nome agora, perdão. Ela trabalha com cuidados paliativos, eu também não me recordo. Ela é uma professora da USP, né? E ela faz uma leitura muito interessante de como o papel do médico no momento do morrer é fundamental. E como o morrer do outro nos impacta. Como mudou a vida dela, Mudou a vida dela, a maneira de lidar Mudou pra caramba. Um livro lindo, vale a pena demais. E eu trabalho com muito trauma, né? Trauma, acidente de carro, essas coisas todas assim. Isso aí, às vezes... E às vezes traumas que vão modificar a vida da pessoa, né? Esses tempos atrás a gente teve um acidente muito feio, assim, vieram 8 pessoas acidentadas de 2 carros, né, diferentes. Vieram 8 pessoas para dentro da emergência do hospital, que é um hospital pequeno que a gente trabalha, e uma das vítimas, assim, era uma menina de 22 anos com um trauma torácico grave, assim, com uma fratura de externo, que é uma coisa bem grave, com contusão pulmonar grave, e a gente sabendo que a paciente ia ficar muito mal, pedindo transferência para um hospital maior, onde tinha UTI, conversando com ela e sabendo que em 2, 3 horas a paciente, provavelmente ela ia estar entubada, ela está dentro de uma unidade de terapia intensiva. E a gente perguntava como é que tá. Estou muito bem, e o fulano estava preocupada com os outros, né? Então, isso desconcerta às vezes, né? A gente vai para casa pensando como é que vai ser o desfecho disso, sabe? Afeta um pouco assim já o dia a dia da gente, né? Se envolver com esse tipo de situações assim. E parece um lugar comum, mas o sofrimento do outro acaba nos levando a uma compreensão, ou até mesmo uma observância mais atenta àquilo que é também a nossa realidade, né? O nosso sofrer. Porque quando eu penso no meu sofrer, eu penso também naquilo que pode ser um contrapeso para o sofrimento, que é justamente a busca da alegria, da satisfação. Acho que saber que morre e ver o outro morrendo, naturalmente a gente é incomodado para a vida que a gente vive.
por uma pergunta fundamental que às vezes a gente deixa de fazer. O que eu estou fazendo na minha vida, né? Estou sendo... Enfim, é a oportunidade que todos nós temos de viver a pergunta que qualifica. A vida, ela vai ficando mais qualificada à medida que a gente faz a pergunta certa. Está valendo a pena viver isso? É aqui mesmo que eu deveria estar? Estou ganhando bem, mas o trabalho me realiza? É essa cidade que de fato eu gostaria? É claro, a idealização não cabe aqui, mas um mínimo de aproximação da realidade que nos satisfaz é fundamental. Acho que nós merecemos isso. Respeito os que acreditam, mas nós, cristãos, não acreditamos em ressurreição. Cristãos católicos, eu digo. Nós acreditamos na oportunidade única de viver a vida que nos foi dada. Então, desperdiçar essa vida, de repente com uma forma de viver que não comporta as perguntas fundamentais que nos fazem chegar à conclusão de que essa vida que nós estamos vivendo vale a pena, é de fato um crime contra nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente que agradece. Pela oportunidade de estarmos aqui. Que Deus derrame sobre você a lucidez para fazer sempre a pergunta que lhe ajuda a chegar a um entendimento. Se essa vida que você está vivendo, ela está próxima da realidade que lhe realiza. Derrame sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Só para terminar, lembrando que o CD da Ziza, o EP, pode ser adquirido aqui pela Canção Nova, 0 operadora 12 31 86 2600, e o meu novo trabalho também, O Amor Me Elegeu. São 2 trabalhos lançados pela Canção Nova que ajudam a pagar as contas aqui no final do mês. Então, se você compra e presenteia alguém, você está ajudando a Canção Nova a manter essa obra que não pode parar. Obrigado, Christian. Até a semana que vem, se Deus quiser. Vamos lá? Terminar de arvoreando? A sua maneira de ser para mim já poda o que há de ruim. A minha vontade é de ser pra você feito sombra, descanso sem fim. E se algum dia esquecer de mim, só se lembre que eu tenho raiz. Só se lembre que estou por aí.